Boa noite, igreja, graça e paz, amém. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração e de busca ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém. Vamos estar dando início ao nosso culto. Abram suas palavras lá no livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 26 em diante. Mateus 14, 26. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Todos acharam, amém? Glória a Deus. E diz assim a palavra: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aleluias. Glória a Deus. Igreja, o que nós podemos meditar a respeito desta palavra que Deus quer falar conosco? Muitos, ao lerem essa palavra, vão ver e vão dizer que Pedro, como diz aqui na Bíblia, ele andou sobre as águas, mas ele afundou, ele submergiu. Disso nós não podemos negar. Mas, porém, existe um outro detalhe, e às vezes passa despercebido pela nossa vida. Tem uma situação aqui, que Pedro, ele teve uma atitude. Pedro foi o único que desceu do barco. Pedro saiu do barco e foi ao encontro do Senhor. Pedro, não se pode dizer que não teve atitude. Ele teve a coragem, enquanto os outros discípulos ficaram no barco, Pedro viveu o seu milagre. Aleluias. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem buscado, mas o Deus que está aqui nessa igreja, o Deus que está aqui conosco nessa noite, Ele diz para todos nós, Ele diz para você, meu filho, Ele diz para você, minha filha: vem, vem, vem. Ele está aqui. Eu não sei o que tem impedido, eu não sei o que tem te afastado da presença de Deus. Eu não sei se são os problemas, eu não sei se são as dificuldades que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o motivo que tem talvez te deixado entristecido. Mas nessa noite eu faço um convite para vocês. Vem, vem, igreja. Venha viver o seu milagre. Venha buscar a presença desse Deus poderoso. Venha se achegar perto desse Deus, desse Jesus Cristo que está aqui. E Ele quer que você venha, que você viva o sobrenatural, que você viva o teu milagre nessa noite. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, igreja. Deus Pai poderoso, santo e digno, Senhor,
Oh, aleluias, Pai. Meu Deus, nós colocamos, Senhor, esse culto na Tua presença. Nós colocamos aqui cada vida diante de Ti, Senhor. Cada coração diante de Ti, na Tua presença, Pai. E nós Te pedimos que nós viemos ter um encontro pessoal contigo, Senhor, nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. Venha transformar as vidas, venha restaurar, venha curar, venha libertar. Aleluias, glórias a Deus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada vida. Obrigado pela Tua palavra que vai ser pregada. Obrigado pelos louvores. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. E uma salva para Jesus bem alegre. Aleluia. Sejam todos muito bem-vindos, queridos. Vamos adorar o Senhor e dizer para Ele assim: eu só saio daqui depois do Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Eu só saio daqui depois que o Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha vida. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha vida. Eu só saio daqui depois que o Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Eu só saio daqui depois que o Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Me toca, Senhor, pede pra Ele, cura as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha vida. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha vida. Começa a falar com o Senhor. Peça para Deus. Agarre a presença do Senhor e diga para Ele: Senhor, eu não saio daqui essa noite sem que o Senhor faça algo na minha vida. Eu só saio daqui depois que o Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Eu só saio daqui depois que o Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Me toca, Senhor,
fácil, você já aprendeu. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Eu só saio daqui depois que o Senhor me tocar. Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha vida. Me toca, Senhor, sara as minhas feridas. Me toca, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Pede pra Ele. Muda a minha vida. Eita, xarabarabarabarabacê. Aleluia. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo. Por mais indigno que eu seja, Deus fala comigo. Nesse culto da igreja, Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala, Deus fala.
Tu és digno, Senhor. Só Ele é digno, aleluia. É digno de glória e de honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e de honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro, digno de glória, só Ele, e de honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e de honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro, digno de glória, só Ele, e de honra, só Ele. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, digno de glória e de honra. Levantamos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti. Não há outro. Ekatarabarabarabarabashi, das purimanamanae, eramandarabarabasi, alamandarabarabarabas, terebene aramanai. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor. Sabe por quê? Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti.
Ei, Ele é tremendo, Ele é tremendo. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro digno de glória. Adore o Senhor. E de honras levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glórias e de honras. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia, aplaude o Senhor, queridos. Aleluias. Deus seja louvado, glorificado, exaltado em todo o tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de saber, aqui está, nós temos aqui a Cedilaine. Cadê a Cedilaine? Seja bem-vinda, Cedilaine. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu quero já antecipar para aqueles que não tomaram Santa Ceia. Aqui, queridos, você, no final do culto, você pode passar ali nos fundos e vai ser servido pela pastora e pelo pastor Cristiano. Pastora Priscila e o pastor Cristiano. Amém? E eu quero aproveitar aqui já para saudar a todos que estão conosco online, os irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus te abençoe, que o Senhor Ele traga um grande renovo na sua vida no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim: Deus é bom em todo o tempo. Aleluias. Queridos, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículo 10. Jeremias capítulo 1, versículo 10. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estivemos no final de semana no evento sobrenatural, estivemos participando do evento. E agora na semana que vem nós estaremos na escola de profetas em Balneário Camboriú. Vai ser a semana que vem, a escola de profetas, vamos estar lá, em nome de Jesus. E foi uma bênção, queridos. Queridos, capítulo 1, versículo 10 diz assim: olha as palavras que o Senhor deu para Jeremias. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Você pode se assentar em nome de Jesus. Meus amados, Jeremias era profeta. Eu inclusive trouxe uma palavra neste evento a respeito de rompimento, onde falamos um pouquinho sobre Jeremias. Mas hoje eu quero falar especificamente aqui sobre este capítulo de número, esse versículo de número 10 do capítulo de número 1. Aqui nós estamos vendo a autoridade que o Senhor concedeu a um profeta
uma autoridade profética, uma unção profética. E é interessante que quando os profetas falam, aquilo que eles falam vem autorizado pelo Senhor. A palavra de Deus diz lá que decisões autorizadas se encontram nos lábios do rei. Então, essas palavras proféticas que Deus coloca na boca dos profetas, essa autoridade que Deus dá, elas têm um propósito: desfazer as obras das trevas, atacar os exércitos demoníacos. Você sabe que os apóstolos, eles andam junto com os profetas, porque os profetas, eles trazem a visão, e os apóstolos, eles trazem a unção de implantação, o poder para quebrar, destronar principados e potestades. Então, um dos primeiros motivos de Deus colocar autoridade na boca do profeta é isso. Porque quando um profeta libera uma palavra, aquela palavra, ela percorre lugares, ela corre por cidades, ela corre por estados, ela corre por nações, com o propósito de atacar as obras do diabo, desfazer as obras do diabo. Queridos, quantas coisas poderiam ser evitadas se os profetas hoje estivessem realmente profetizando. Graças a Deus, tem muitos profetas que estão profetizando, mas tem muitos profetas que não estão profetizando, porque eles precisam ouvir a Deus, eles precisam ouvir o que Deus tem a dizer. E um dos primeiros motivos de porquê Deus libera autoridade sobre as palavras de um profeta é para abalar o reino das trevas. Meus irmãos, eu lembro que uma vez nós estávamos indo a São Paulo, há muito tempo atrás, lá no comecinho do meu ministério. E sabe, nós estávamos indo lá com um propósito. E nós estávamos recém começando a caminhar, e tinha um homem de Deus que pregava no mundo. E ele nos recebeu lá e nos ungiu na igreja dele. Foi muito interessante isso. Mas foi interessante que é o seguinte: até chegarmos lá, foi uma luta tão terrível, foi muito difícil. E nós chegamos lá e a pastora Gledi, ela estava assim com muita dor de cabeça, eu lembro como se fosse hoje. Nós chegamos cedo naquele lugar, um lugar enorme, muita gente, muita cadeira, o pessoal não tinha chegado, depois encheu de gente. Enquanto nós estávamos ali dentro, ela queria deitar nas cadeiras, porque ela não aguentava ficar em pé. E eu disse para ela: como é que você vai deitar na cadeira? Não pode. E aí, daqui a pouquinho, eu lembro quando chegou um profeta de Deus ali, e ele olhou para ela e disse assim: o Senhor está derrotando um principado na tua vida hoje. E sabe, toda aquela opressão, aquela dor de cabeça foi arrancada na hora. Eu lembro que naquela época eu estava ainda aprendendo muita coisa, eu não sabia, talvez nem 10% ou 15% do que eu sei hoje. Mas aqui nós vemos a autoridade profética, quando alguém consegue ver o que está acontecendo no mundo espiritual e consegue abalar o reino do inferno, às vezes com uma palavra de autoridade. A segunda coisa, irmãos, é porque Deus, Ele quer implantar o seu reino. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, venha sobre nós o teu reino. Os profetas, eles estão ativamente empenhados com o reino de Deus. E sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, irmãos, eu mostrei para a pastora Gledi um vídeo ali que eu fiquei horrorizado com o que eu tenho visto. Uma irmã passando slides de coisas que têm acontecido nas universidades brasileiras. Coisas horríveis, terríveis, coisas que a gente não pode nem falar aqui.
de tão horríveis que são, para você ter uma ideia. E eu fiquei pensando, meu Deus, como que esse mundo, ele pode gostar dessas coisas? Como que as pessoas podem gostar dessas coisas que estão fazendo? Como é que alguém pode gostar de algo desse tipo? Eu vou citar só uma coisa para vocês que eu já acho que é horrível. E colocaram lá no slide, numa universidade, não vou dizer onde que é, mas isso aqui foi passado por um grupo de pastores para nós. As pessoas fizeram lá uns lanchinhos com temperados, lanchinhos temperados com sangue de menstruação. É diabólico, é satânico, é maligno, é nojento, é imundo, é terrível. Aí você se pergunta, como que pode, esse povo estar louco? Não, queridos, esse povo está endemoniado. Não existe outra palavra para descrever isso, eles estão endemoniados. E é por isso que os profetas precisam se levantar para estabelecer o reino de Deus, porque o reino das trevas, ele estimula o pecado. O reino das trevas, ele estimula a rebeldia, o orgulho, a vaidade, a desobediência. O reino de Deus não. O apóstolo São Paulo falou aos romanos que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus, é o reino que os profetas, eles tentam estabelecer. Queridos, os profetas, eles têm autoridade para plantar, para arrancar, como disse Deus aqui, para plantar, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, mas eles também têm autoridade para edificar, eles também têm autoridade para plantar. Então, a unção e a autoridade que Deus tem colocado hoje nos profetas, ele tem um objetivo. Ele quer realmente arrancar, derribar, destruir coisas e obras das trevas, destronando principados, potestades, tronos e dominadores das trevas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra esses principados e potestades. Mas o reino de Deus pode plantar, pode edificar. Então, quando nós olhamos para o mundo, nós vemos territórios que estão sendo conquistados pelo diabo. Você olha para as universidades, eu citei um exemplo. Existem universidades que são territórios que estão sendo controlados pelo demônio. Eu não quero falar só de faculdades, porque eu também não quero demonizar as faculdades. Mas eu estou dizendo que lá dentro tem se implantado em muitos lugares reinos de trevas, obras das trevas, por meio das coisas absurdas, imundas, nojentas, diabólicas e satânicas que as pessoas fazem. Então existem territórios que nós temos que implantar o reino de Deus. Queridos, os jovens, quando eles chegam na faculdade, muitas vezes eles mudam, porque lá eles são confrontados com o secularismo, com o relativismo. A própria igreja hoje, ela tem se confrontado, e esse é um dos desafios dos profetas. No tempo do apóstolo São Paulo, eles lutavam muito contra o gnosticismo grego, o falsamente chamado conhecimento. Eles tinham uma luta com estas obras das trevas que estavam tentando entrar dentro da igreja. E lá os apóstolos, os profetas e mais os apóstolos ainda estavam envolvidos, porque Paulo, ele era um profeta, era um apóstolo profeta, mas ele estava ativamente envolvido para destruir o falsamente chamado conhecimento, que era o gnosticismo da época, o falso saber. E hoje, queridos, nós estamos vendo a igreja ser assaltada por teorias
por doutrinas satânicas, muitas delas. Temos visto o reino de Deus sendo influenciado pelo relativismo. Tudo é relativo, depende da maneira como você vê, eles dizem. O pragmatismo hoje é uma praga que está por aí, porque cada um tem a sua verdade, cada um quer estabelecer a sua verdade, mas eu vou dizer para você, existe uma única verdade, que é o Senhor Jesus e a sua palavra. Jesus é a palavra. Então hoje nós precisamos entender que Deus, Ele nos dá autoridade, Ele dá autoridade para os profetas e para os apóstolos. E essa autoridade é justamente para quê? Para confrontar o reino das trevas, para confrontar o erro, para confrontar o pecado, para confrontar os principados e potestades, e para estabelecer a verdade, para estabelecer a sã doutrina, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Irmãos, quando as pessoas pensam em unção profética, em profetas, eles só ficam pensando muitas vezes porque não entendem, ficam pensando em pessoas que ficam entregando um recado para um recado para outro. Ei, o profeta não foi levantado para ficar apenas entregando recado para um e para outro. Muitos profetas, eles não ficam toda hora entregando recado para um, entregando recado para outro, mas eles entregam para a igreja. Eles entregam uma palavra que edifica, que exorta e que consola. E nós estamos vendo isso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos precisando orar a Deus e pedir: Espírito Santo, libera os dons sobre a igreja, libera todos os dons sobre a igreja. E começa a levantar ministérios dentro da igreja. Levanta novos pastores, levanta novos profetas, levanta novos apóstolos, levanta novos mestres, levanta novos evangelistas. Nós temos que orar, a igreja tem que se envolver com isso. Porque o reino das trevas não para de crescer. Queridos, eu lembro que um irmão, ele me deu testemunho, ele está aqui me ouvindo provavelmente. Pastor André. Pastor André, ele tocava para o Djavan, vocês já devem ter ouvido falar do Djavan. Pastor André, na época mais moço, tocou para alguns músicos famosos, Djavan e aquela turma lá, não sei se Caetano Veloso também e outros daquela época. Mas ele estava nos Estados Unidos, e ele contou para mim, e para a pastora Gledi, e também para o meu filho, a menor, que estávamos lá no Rio de Janeiro agora uns dias atrás. Ele contou para mim que algumas pessoas de uma religião muito famosa lá no Oriente Médio, eu não vou dizer qual é a religião, vocês já devem imaginar. Ele disse que quiseram que ele se convertesse àquela religião deles. E chegaram a oferecer, eles foram aumentando as propostas. Eles chegaram a oferecer milhões. E ele disse: não, eu já fui pago, já fui comprado pelo preço mais alto que existe. Tentaram comprar ele para ele se converter à religião deles. Pastor André, você que está me ouvindo talvez agora, você lembra do que você me falou. Mas deixa eu te dizer mais ainda. Eles disseram para o pastor lá, disse assim: olha, daqui a um tempo nós vamos dominar o planeta. Por quê? Porque cada um deles tem não sei quantos filhos, e eles são proibidos de abandonar a sua religião. Essa é a tática deles. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu estou dizendo isso porque o reino das trevas está ativamente envolvido na proliferação do mal. Nós, como servos do Deus Altíssimo, nós não podemos, queridos, estar dormindo. A palavra de Deus diz que já chegou o momento de despertarmos do sono. Nós temos que começar a orar e dizer: Deus, nos capacita, nos unge, nos levanta para que nós possamos
ser embaixadores do Teu reino, promover o Teu reino. Nos ajuda para que a gente possa alargar nossos panos de tenda. Senhor Deus, nos unge, nos capacita para que nós possamos fazer mais do Teu reino do que nós já temos feito até hoje. Então, queridos, sabe que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos profetas confrontando trevas. A gente olha, por exemplo, para Elias. Elias pegou e confrontou todos os profetas de Baal. Elias confrontou os profetas. E ele disse assim, é o seguinte, então, vocês dizem que Baal é Deus? Eu estou dizendo que só há um Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias disse. E aí então ele propôs lá um desafio, vamos fazer um sacrifício. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Vocês conhecem a história. Elias até encheu de água, tanto por cima do sacrifício, quanto na vala que estava ao lado do sacrifício. E a Bíblia diz, queridos, que foi tão forte o fogo que desceu, que consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício, e lambeu a água que estava ali, porque o profeta Elias confrontou todos os falsos profetas, todos os servos de Satanás, todos os profetas de Baal. O profeta tem que confrontar o mal, o profeta tem que confrontar o engano. Um dia, um profeta foi na Índia, e lá tem muitos hindus, e lá eles têm mais de 300 milhões de deuses, se eu não me engano. E ele disse, eu vim aqui trazer Jesus Cristo para vocês. Para eles aceitar mais um não tem problema. Sabe aquele que sempre cabe mais um? Para o lado errado. E aí esse profeta, ele disse, não, eu vim falar do único. E eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês conseguem curar esse paralítico aqui? Se vocês levantarem esse homem da cadeira de roda, eu não sei se era essa a enfermidade, mas foi um desafio desses. Se vocês levantarem esse homem, curarem esse homem, então eu vou acreditar que o Deus de vocês pode alguma coisa. Todos aqueles sacerdotes, eles disseram, não, nós não temos como fazer isso. Mas aquele profeta disse, pois eu tenho como fazer isso. Porque eu sirvo a um Deus verdadeiro. Ele pegou e deu uma ordem e curou aquele homem. Aquele homem se levantou porque ele disse, ó, aqui está a diferença. Aqui está a diferença, eu sirvo ao Deus verdadeiro, vocês não servem a Ele. Queridos, os profetas, eles têm que entender que Deus lhe dá uma autoridade para derrubar uma obra das trevas. Por isso os profetas, eles são radicais, eles são extremamente radicais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, às vezes a gente não se dá conta do preço que se paga. Quantas vezes eu lembro, quantas vezes eu liberei palavras sobre casas de feitiçaria, e eu dizia, eu não quero mais essa casa de feitiçaria, eu estou dando ordens agora que os demônios que baixam aqui, eu não quero mais vocês aqui, eu não quero que essa casa siga funcionando. Eu liberava uma palavra, 1, 2 semanas depois, aquilo estava fechado. Por que isso, queridos? Os profetas têm que confrontar o reino de Satanás. Como nós necessitamos que Deus levante novos profetas. Levantem pessoas numa unção profética. Levante novos apóstolos com autoridade para estabelecer igrejas, congregações. Então, em 2 Coríntios capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia lá. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Ou seja, queridos, isso aqui nos mostra que os profetas, eles têm autoridade sobre reinos das trevas. E Satanás, às vezes, ele estabelece as suas fortalezas, os seus sofismas na vida das pessoas, dentro das famílias,
dentro das cidades, dentro das nações. E o profeta, ele tem na sua mão uma arma, que é a palavra liberada, a palavra autorizada para destruir aquilo ali. Quer ver uma coisa? Uma pessoa usada pelo diabo, muitas vezes ela chega na tua casa, você tem uma plantinha que você ama, uma flor bonita lá, né? E aquela pessoa chega lá e diz, que flor mais linda é essa, ela botou a mão, ela sai dali no outro dia, aquilo ali morre tudo. Você já viu isso acontecer? Eu sei que você já viu. Muitos já viram isso acontecer. Pessoas que são usadas pelo diabo, com espírito de inveja, olho gordo, seja lá como você quiser chamar, e faz essas coisas. Mas também existem servos de Deus que fazem o contrário. Chegam num lugar que não produz nada e diz assim, comece a produzir. Comece a produzir. Eu lembro que uma vez eu fiz uma viagem para o interior, um irmão me levou, deu quase 100 quilômetros no interior de Rosário do Sul. E esse irmão, a mãe dele era feiticeira e eles eram fazendeiros. Ele não se dava muito bem com a sua mãe porque ele tinha se convertido. Nós oramos pela esposa dele, a esposa dele foi curada de maneira sobrenatural. Eles levaram uma pizza na nossa casa para comer, e eu orei pela esposa dele, e ele teve que levar ela nos braços até o carro, porque ela ficou tão anestesiada que ela não conseguia ficar em pé, ela não conseguia nem acordar. Ele levou ela nos braços até o carro, levou ela para casa, colocou ela na cama, e ela ficou todo o outro dia anestesiada. E quando ela levantou curada. E esse irmão então, que viu a operação divina de Deus na vida da esposa, ele disse, olha pastor, lá fora nada produz. Ele criava ovelhas, gado, mas irmãos, eu cheguei no interior, você sabe, tem lugares que é cheio de árvores. Lá tinha uma arvorezinha mirrada perto da casa, um campo enorme, não tinha sombra, não tinha nada. Ele disse, não tem, tudo que a gente planta aqui morre. Eu disse, a partir de hoje vai ser diferente, tudo que você plantar aqui vai produzir. Eu fui lá e liberei uma palavra profética, e a mãe dele ia para lá, encrencava com o funcionário dele, e eu disse para ele assim, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou deixar uma palavra no ar aqui, eu vou deixar uma palavra no mundo espiritual aqui. Toda pessoa mal intencionada, e isso não disse o nome da mãe dele, logicamente, mas toda pessoa mal intencionada, todo feiticeiro, todo bruxo, que tentar entrar aqui não vai conseguir. Aí o funcionário dele depois deu um retorno para ele, disse que quando a mãe dele chegou lá, no portão da fazenda, ela foi abrir o portão, e ela abriu o portão e colocou o portão assim, né? E quando ela ia voltando para o carro, o portão voltou e derrubou ela. E ela ficou brava com aquilo ali. Aí ela foi lá bem brava, colocou o portão de novo e entrou de carro. Mas quando ela chegou na casa, ela foi tentar entrar na casa, ela foi tentar colocar o pé dela na casa. E ela tonteou e deu um passo para trás. E ela ficou brava com aquilo ali assim, e ela se avançou para tentar entrar na casa, e novamente ela foi empurrada para fora da casa. Ela tentou 2, 3 vezes, ela não conseguiu entrar na casa. Ela ficou muito brava, ela entrou no carro, e a mãe dele ia lá fazer feitiçaria para ele. A mãe dele ia lá colocar feitiçaria para ele lá fora. Ela não conseguiu. Sabe por quê? Porque um servo de Deus esteve lá e liberou uma palavra. Você pode ser esse servo, você pode ser essa serva, porque há autoridade na vida de um homem de Deus, na vida de um profeta, na vida de um apóstolo, na vida de um pastor, na vida de um servo. Então, queridos, eu digo para você uma coisa: os profetas, eles carregam junto com eles uma forte unção, uma forte autoridade para a liberação, para soltar pessoas e para prender, amarrar principados e potestades e tronos.
A palavra de Deus diz que Deus usou Moisés, um servo de Deus, para tirar o povo do Egito. Um homem velho, mais de 80 anos. Moisés foi lá, na autoridade que Deus havia colocado nele, e libertou aquele povo. Você sabe que a unção que Deus libera para um profeta, ele tem a capacidade de arrancar o mal. Escute só. Muitos que se convertem, guarda isso, muitos que se convertem, eles têm normalmente uma grande colheita de coisas ruins na sua vida. Você já viu isso? Porque as pessoas, antes de se converter, não todas, mas muitas, fizeram muita coisa errada. E tudo que a pessoa faz errada, a Bíblia diz que aquilo que a pessoa planta, ela colhe. Então o profeta, ele também tem essa habilidade de cancelar os decretos contrários. Um profeta pode cancelar todo o decreto contrário que está na vida de uma pessoa, porque quando uma pessoa, ela vem para Cristo, ela se torna uma nova criatura. Mas às vezes, imagina só, a pessoa está toda endividada, agora ela se converteu, as dívidas vão ser todas quitadas? Claro que não. Ela vai ter que pagar aquelas dívidas. Mas o diabo, então, muitas vezes, ele tem aqueles decretos contra a vida daquela pessoa. Esse está me devendo isso, aquele está me devendo aquilo, o outro está me devendo outra coisa. Mas o Senhor, Ele dá autoridade para a gente cancelar decretos contrários. Então a unção profética, ela cancela os decretos das trevas contra a vida das pessoas. Tem o poder de arrancar o mal que está vindo ao encontro da pessoa por causa de coisas do passado. Isso é tremendo, queridos. Escute só. O mundo diz assim: olha, você vai ter esse problema porque você fez isso. É uma lei natural, você plantou, você vai colher. E é natural. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Nós já nascemos condenados, mas quando aceitamos a Cristo, nós saímos da morte para a vida. Nós saímos da perdição para a salvação. E escute só, quando alguém entende o que é a autoridade que ele tem, ele estabelece vida aonde há morte. Ele estabelece prosperidade aonde tem falência. Ele estabelece paz aonde está a guerra. Por isso eu queria te falar uma coisa. Nós temos que orar para o reino de Deus avançar, para que Deus levante mais profetas, para que Deus levante mais pastores, para que Deus levante mais apóstolos, mais intercessores, mais evangelistas, mais homens e mulheres de Deus comprometidos com o seu reino. Aleluias! Glórias a Deus. Vamos ficar em pé, queridos. Louvado seja Deus. Eu quero orar depois por vocês, mas agora nós vamos ter uma oportunidade de semear no reino de Deus. Você pode pegar a sua semente, o que você trouxe. Ninguém é obrigado a semear se você não quiser. Não faça nada por obrigação. Não faça nada porque você se sente constrangido. A Bíblia diz que nós temos que dar com alegria. Se você quiser entregar algo para Deus, semeie com alegria. Tudo que você entregar, entregue de coração para Deus. O seu dízimo, faça com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se você não quiser, sabe, Deus não obriga ninguém, porque a gente vai colher aquilo que a gente planta. E Deus dá livre-arbítrio para todos. É você quem escolhe como que você quer o seu amanhã. Então pega na mão aí, eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos aqueles que vão semear neste momento. E eu clamo por eles. Eu clamo, Pai querido, para que o Senhor os abençoe e os ajude e os prospere, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pode vir, você que trouxe, saia do seu lugar e venha. Em nome de Jesus eu quero te abençoar. Eu te abençoo, Jucimara.
Eu te abençoo, pastora. Eu te abençoo, minha irmã. 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 Eu te abençoo, meu irmão. Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar agora. Eu gostaria que você viesse para frente. Se você pedir para Ele, a Bíblia diz que tudo que você pedir, crendo que você vai receber, você receberá. A única coisa que pode impedir alguém de receber é quando ela não consegue crer. Porque Jesus diz que aquele que duvida é igual a onda do mar, que é agitada e impelida pelo vento. E a Bíblia chama as pessoas que têm dúvidas no seu coração de pessoas de coração ou ânimo dobre. Uma vez elas acreditam, outras não acreditam. Uma vez elas creem, outras elas não creem. Chega aqui que eu quero orar por ti. Vem cá. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, vem. Receba. Vem cá, irmão. Fecha os teus olhos. Depois, escute, Deus tem mais. Olha só, o Espírito Santo que enche. Receba. Para tuas mãos aqui. Espírito Santo, dá sabedoria. Receba. Mais. O Senhor me mostra que aqui nessa noite tem pessoas abençoadas. Vem cá você. Tem pessoas que estão angustiadas. Aperto do peito. O Senhor não quer isso na tua vida. Receba. O Senhor está te transformando. Sabe que eu vejo Deus colocando em ordem muitas coisas na tua vida. Eu vejo Deus colocando em ordem muitas coisas nesse mundo. Mas quem é que está assim anunciado? Vem aqui, vem cá. Vem aqui você, vem cá você. Vem aqui. O seu nome é que eu mandei para você. Se de noite o diabo pelejou depois da tua vida e como teve problemas com inveja e traição. Mas o Senhor, Ele está mudando. Você tem que acreditar. O Senhor está trazendo mudanças. Receba tudo. Receba a libertação de amarras e de correntes. Receba agora. Agora, cai por terra todo laço. Já! Sai! Como é o nome da família? Misericórdia. 6 e 3. Fecha os teus olhos. Essa noite, alguém não viu bem. Teve uns primeiros solteiros, sabe o que era? Teve inquietação no ouvido. Deixa eu levantar. Quem é que teve inquietação no sono?